Acho que vai dar certo. Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo de Torá, do Beit Midrash Neshama, uma das atividades, né? A gente está fazendo várias atividades diferentes, essa é a nossa atividade de toda quarta-feira. Hoje, em especial, a gente dedica o estudo a todos aqueles que estão passando por um momento difícil em Eretz Israel, as vítimas dos ataques terroristas, e todos aqueles que realmente estão rezando pelas pessoas que estão nos hospitais e principalmente aquelas que estão do outro lado da fronteira, né, com as quais a gente está muito preocupado nesse momento. A gente inicia tradicionalmente o nosso estudo de Torá com uma bênção. Essa bênção ela aparece, por exemplo, em qualquer Sidur, mas, por exemplo, no Sidur Shavuatov, que é o nosso Sidur da semana, aparece na página 44. Eu vou ler, depois eu leio a tradução também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com as tuas mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Ve'are na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu befi amcha beit Israel venihye anachnu vetzeetzaenu vetzeetzai amcha beit Israel kulanu yodei shmecha velomdei Toratecha lishma baruch ata Adonai amelamed Torah לעמו ישראל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, notém a Torá. Nós te clamamos, eterno nosso Deus, para que as palavras da Torá sejam doces nas nossas bocas e na boca do teu povo Israel, para que nós, nossos filhos e os filhos da casa de Israel, todos nós sejamos conhecedores do teu nome, estudantes da tua Torá, pelo seu valor inerente. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que ensinas Torá ao teu povo de Israel. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos escolher junto com os outros povos para nos entregar a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que entregas a Torá. Notém a Torá. O estudo de hoje é da Parashat Noach, que é a segunda Parashá da Torá. A gente reiniciou o ciclo de leitura da Torá. Semana passada estudamos Bereshit, que nos conta basicamente a história da criação do mundo. E no finalzinho da Parashá Bereshit, a gente vai ouvir falar desse personagem. E eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Um segundinho, tenho que fechar uma apresentação e abrir outra. Um segundo. Eu vou... Então, no finalzinho, então, da Parashá Bereshit, ainda, a gente vai ouvir falar desse personagem, Noach, nome de uma pessoa, né? Que a história é super conhecida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela também, a história do dilúvio, né? Que é conhecida não só dentro do judaísmo, do cristianismo também, e em várias outras culturas acabou se tornando uma história meio universal, até porque ela vem de outras histórias parecidas, e a gente já chega lá. Né? E o que a... Deixa eu ver se eu consigo ir para frente aqui. O que a Parashá Bereshit ainda nos traz é isso, né?
essa última frase aqui, que diz que Noah encontrou graça aos olhos de Deus, ou seja, Deus viu Noé como uma boa pessoa, Noah matzachen be'einei Adonai. Ele foi visto por Deus como alguém agradável, alguma coisa assim, essa seria a tradução mais ao pé da letra, né? E então a Paraxá, na verdade, a gente está falando de Noah, tem que falar um pouquinho de Bereshit, né? Então, o finalzinho da Paraxá Bereshit aparece esse personagem. A gente vai ver ainda na Paraxá Bereshit, né, esse slide falando sobre o final da Paraxá Bereshit, ou seja, capítulo 6 de Bereshit, de Gênesis, versículos 1 a 8, tudo isso ainda está na Paraxá Bereshit, né? E vai falar então dessa separação entre o divino e o humano. Vocês lerem com atenção esses versículos, eles são bem estranhos, para dizer o mínimo, né? Fala desses nefilim, que podem ser traduzidos como gigantes, e vão aparecer depois lá na frente, na Paraxá, quando Moshe manda os espiões na Paraxá Shlach Lecha para ver Canaã, bem mais para frente, em Bamidbar, eles voltam dizendo que eles usam essa mesma palavra, nefilim, que é traduzido como gigantes, mas também tem alguma coisa a ver com seres sobrenaturais ou seres divinos, enfim, tem toda uma questão aí ainda de, como eu coloquei na linha de cima, né, de separação entre o que é divino, o que é humano, que aparentemente tinha uma certa mistura ainda nesse finalzinho da criação, né, e começo da história de quando aparece Noah, né? Uma observação interessante é essa questão de que na Parashá Bereshit, no começo da Parashá Bereshit, aparece várias vezes, 7 vezes, né? Vayar Adonai Kitov, né? E Deus viu que era bom, né? E a gente sempre frisa isso, né? Mais de uma vez, tudo que Deus estava criando era bom, e nesse finalzinho, né, aparece essa observação de que Deus viu o mal, né, no ser humano, né, ao contrário do bem, e se arrepende, né, da criação do ser humano, né? Então, é bem um contraponto, é a mesma expressão, Vayar Adonai, né, que aparece no lado bom, né, no começo da Paraxá, na criação, e aqui aparece no lado negativo, né? E só para lembrar que essa questão de toda que vai aparecer aqui, né, que é o dilúvio, né, pelo qual a Paraxá é mais conhecida, ela não fala só sobre isso, fala sobre outras coisas. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, mas esse mito do dilúvio, da recriação do mundo, né, aparece em outras tradições, em particular nessa tradição da Mesopotâmia, que se estima foi escrito no ano 1700 antes da Era Comum, ou seja, de alguma maneira é até anterior, provavelmente anterior ao texto da Torá, né, que a gente estima que tenha 3.000, talvez 3.500 anos, mas ou quase concomitante, né? Então existiu esse mito, ou enfim, esse fato que está descrito em mais de uma tradição, tá? Não somos a única tradição que fala sobre isso, né? Bem-vinda. A estrutura dessa paraxá, só para a gente ter isso em mente, obviamente a gente não vai falar sobre tudo isso, e eu até antecipo já para vocês que o estudo não saiu exatamente do jeito que eu gostaria, né? E eu abro um parênteses agora. Deixa eu ver se eu consigo só. Opa, peraí. Só um segundinho, gente. Aqui, ó. É só um parênteses para dizer que eu comentei isso no nosso encontro anterior, né, quando a gente estava o encontro que a gente fez para homenagear, enfim, para lembrar de Israel, para rezar por Israel, rezar pelos cidadãos de Israel. Eu comentei com alguns de vocês que estavam no encontro anterior que nós profissionais aí da religião judaica, né, claro, a gente espera a gente espera com muita ansiedade o final dos feriados de Bereshit, né?
Bereshit é um mês, Elul, ele junta com Bereshit, são meses muito agitados, né, para nós, né, porque tem toda a preparação para as grandes festas, depois tem as próprias grandes festas, e quando termina tem Sukkot, e quando termina tem Shmini Atzeret, e quando termina Shmini Atzeret tem Simchat Torah, e aí é o momento de respirar, né, é o momento que a gente fala, e eu já tinha 1000 planos aqui para me organizar, e por incrível que pareça, minhas coisas de Yom Kippur ainda estão empilhadas em um canto da casa aqui, porque eu não consegui nem guardar tudo bonitinho para o ano que vem, né? Enfim, porque por uma causa não muito boa, né? Enfim, todos sabemos que em Simchat Torah a gente foi surpreendido pelo que está acontecendo em Israel. E tudo isso para dizer que assim, essa semana foi muito diferente do que eu imaginava, né? Quando eu assumi o compromisso com a Thaís, que acho que não está aqui agora, de conduzir esse estudo aqui, eu tinha em mente que depois de Yom Kippur eu ia estar super tranquilo. Falei para ela, não, Thaís, depois de Yom Kippur você me coloca em qualquer estudo, né? E ela falou, não, tá bom, vou dar mais uma semana de folga para o Davi, vou colocar ele em Noé. Mal imaginávamos que a gente teria uma semana tão agitada como a gente teve semana passada e continuamos nessa. Então, só para dizer que o estudo não saiu como eu queria, com a profundidade que eu gostaria, mas vamos ter uma visão geral. Enfim, a gente vai ter outras oportunidades para estudar com mais profundidade, espero, Noé, tá bom? Mas voltando ao assunto aqui, a Paraxá, deixa eu só organizar aqui. A Paraxá, ela dá para dividir ela em 3, 6, 9, 10, por acaso 10 tópicos, né, diferentes. É, ou assuntos, né, que estão envolvidos nessa paraxá. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre cada um deles, mas primeiro só ver a estrutura, né? Então começa falando sobre Noé, agora já estou na paraxá mesmo. Então é versículo 9 já agora do capítulo 6 mudou a paraxá. Depois a gente fala sobre essa questão de a paraxá começar no meio do capítulo, mas daqui a um minutinho eu conto um pouquinho mais sobre isso. Mas a partir do versículo 9, a Paraxá começa apresentando Noach, Moshe fala que ele é um homem justo, né? E aí, em seguida, Deus começa a apresentar, já no terceiro versículo, Deus começa a apresentar o plano para Noé. Então, Noé é o seguinte: o mundo está muito ruim, nós vamos, eu quero recomeçar o mundo, vamos colocar assim, e você está nos meus planos, você vai ter que construir a arca, enfim, começa a dar os detalhes do que Noah tem que fazer e propõe um pacto de Deus com Noah, é uma primeira ideia de que vai ter um pacto, que a partir de Noé a humanidade vai continuar, e aí passam todos os detalhes de construção da arca, tudo que Noé tem que fazer, os animais que ele tem que trazer para dentro, enfim, tem várias instruções aí de Deus para Noé. E logo em seguida, então, a partir já do capítulo 7, né, na hora que muda o capítulo, é apresentado o dilúvio, então são aquelas 40 noites, 40 noites e dias, enfim, toda a questão de como aconteceu o dilúvio, todos os animais que morreram. Logo, ainda nesse mesmo capítulo, e avançando pelo capítulo 8, tem a famosa fase aí de final do dilúvio, onde Noé testa para ver se terminou mesmo, se ele pode, se eles podem sair ou não podem, até que Deus fala sim, quer dizer, vem a pombinha ele manda uma vez, a pombinha volta, manda de novo, a pombinha não volta mais, enfim, termina o dilúvio, aí já no finalzinho do capítulo 8, e aí aparece de novo, agora com mais detalhes, o pacto de Deus com Noé, né, representado pelo arco-íris, pelo Keshet, né, em hebraico, onde Deus se compromete a nunca mais destruir a humanidade. E aí termina essa parte que tem a ver com o dilúvio diretamente, mas como consequência, podemos dizer assim, né, do dilúvio, conta a Torá que Noah é o primeiro a plantar videiras, né? E ele acaba tomando vinho e acaba se embriagando, e tem toda uma questão com o filho dele, Ham, né? Que, enfim, que obviamente não está escrito isso na Torá, mas uma das interpretações é que Ham
teve relações com o próprio pai, né? E por isso ele é amaldiçoado. E Ham, que vai ser dele descendem os canaanitas, né? O povo de Canaã, também é amaldiçoado por tabela, né? Todo o povo de Canaã. E aí mudamos de assunto, passamos para o capítulo 10, onde são descritas todos os descendentes, as várias famílias aí que descendem de Noé, lembrando que então, na verdade, todo mundo descende de Noé, né? Todos nós descendemos de Noé, ou toda a humanidade, na verdade, descende de Noé, segundo essa narrativa. Aí formam-se as 70 nações, e aí engata-se a história da Torre de Babel, né, que está dentro da Parashá Noach. A Parashá acabou ganhando o nome de Noé, né, mas a história de Babel também, a da Torre de Babel também é muito conhecida, né, e conta que os seres humanos queriam alcançar Deus, né, queriam estar mais próximos de Deus, para o bem ou para o mal, enfim, por uma boa causa ou por não uma boa causa, né? E por conta disso, Deus resolve Leit Balbel, que é misturar, causar confusão em hebraico, né? E aí surgem as várias línguas, né? E essa ideia da Torre de Babel, onde ninguém se entende, né? E acho que esse é o ponto mais importante dessa história. A gente vai falar mais um pouquinho depois. É esse, né? A questão dos seres humanos não se entenderem, né? E isso tem muito a ver até hoje, né, com o que está acontecendo no mundo, né, das pessoas não estarem conseguindo se entender, né? A comunicação está muito complexa, né, entre os seres humanos. E o finalzinho da Paraxá, que não é tão pequeno assim, né, são 22 versículos, ou 23 versículos, na verdade, vai contar toda a descendência, né, as 10 gerações que tem entre Shem, que é um dos outros filhos de Noach, né? Noach tem 3 filhos, né? Ham, Yafet e Shem. Shem é de quem vão descender, da onde vai nascer Abraão, né? Ou seja, o povo de Israel, Bnei Israel, está ligado a esse filho de Noach, de Noé, e tem 10 gerações aí no meio, com todas as datas, quanto viveu cada um, enfim, a Torá gosta muito desse tipo de numerologia, né? Em vários lugares a gente vai encontrar isso, né? Não só números de pessoas, números de censos, né? Que a Torá adora fazer vários censos, depois vai aparecer, e nesse caso, números de anos, né? Então, quanto viveu cada um antes, depois que nasceu os filhos, enfim. Tem muito detalhe numérico, né? Que é uma coisa que chama atenção, né? Pensando do lado de quem escreveu a Torá, né? Quer dizer, partindo do princípio não, mas partindo da ideia de que a Torá possa ter sido escrita por seres humanos, né? Com inspiração divina, claro, e seres humanos que foram criados por Deus, né? Então não faz muita diferença quem exatamente escreveu. De qualquer jeito é uma obra divina, direta ou indiretamente, mas por que essa preocupação tão grande com os números, com esses detalhes, né, de números de anos ou de censos, por exemplo, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, antes de eu fazer alguns comentários, só um segundinho. Toda vez que eu peço um segundinho, é que eu tenho que arrastar alguma coisa na minha tela para eu poder enxergar alguma outra coisa, né? É a questão das leis de Noé, né? As famosas 7 leis de Noé, que acho que vale a pena um destaque para isso. Isso não está explicitamente na Paraxá, mas é decorrente da Paraxá. Foi assim que os rabinos entenderam, né? E tem, na Torá inteira, tem várias menções ao que aparece aqui embaixo, né? Mas isso aparece nesse formato aqui no Talmud, ou seja, muitos anos depois, mas essa é a tradição oral que foi passando e depois foi registrada no Talmud, nesse tratado que está aqui embaixo, né? Tratado de Sanedrim,
na página 56a, está aqui embaixo, né, no cantinho. TB é Talmud babilônico, né, Talmud Bavli, o babilônico. Sanedrim é o tratado, 56 é a página, A é o lado A, né? Tem A e B, esse é o lado A da página 56, né? E aí os sábios do Talmud, então, eles definiram que essas são as sete leis, ou sete mandamentos, que devem ser seguidos por todos os descendentes de Noah, Bnei Noah, ou seja, toda a humanidade, já que toda a humanidade anterior tinha sido destruída, né? E são esses que estão aqui, né? Estabelecer, ou seja, agir com justiça, né? Essa foi a linguagem que eles usaram, mas valorizar a justiça, não blasfemar Deus, né? Está escrito de Israel, mas claro, como a gente acredita num único Deus, é o Deus, né? Não abster-se, né? Tudo essas seis de baixo é tudo abster-se, não a idolatria, não a perversão sexual, e aí tem todo um detalhamento de quais são os atos considerados proibidos, não o derramamento de sangue, e aí tem muito a ver com o que a gente está vendo, né? Não só isso, mas esse é muito explícito, né? Não ao roubo, e não comer pedaços ou carne de um animal vivo. Então, essas são as sete leis. Eu queria muito, era a minha intenção, a gente se aprofundar um pouco nisso, mas como eu não tive o tempo que eu gostaria para preparar, eu vou trazer daqui para frente, acho que esse é o último slide que eu preparei, sim. Eu vou trazer daqui para frente comentários sobre a própria Paraxá. Deixa eu só fechar aqui. Nossa, espera aí, me perdi aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar vocês. Agora, stop share. Então, o que eu queria trazer daqui para frente, algumas anotações que eu fui fazendo durante o estudo para a gente, enfim, comentar. E eu, desde já antes de eu começar alguns comentários, eu queria perguntar se alguém quer trazer algum comentário, quer trazer alguma coisa sobre o que eu falei até agora. Enfim, esse é o momento. Levantem a mão, abrem o microfone e falem, como vocês quiserem. Oi, Michel, bem-vindo, tudo bem? Tá bom, então eu vou continuar, na medida que tiverem dúvidas ou comentários, vão falando, tá bom? Então, a primeira coisa que eu anotei aqui de interessante é essa questão da Paraxá começar no meio de um capítulo, né? De onde vem essa ideia de que a Paraxá... Por que a Paraxá começa no meio do capítulo? Não. E se o começo do capítulo anterior também fala sobre Noé, né? Enfim, a divisão em Parashiot, ela é judaica e ela tem a ver com a diagramação, enfim, e com os assuntos tratados pela Torá, né? Então, de alguma maneira, a gente segue essa divisão, mas a divisão em capítulos, ela é uma coisa muito mais recente, né? Capítulos e psukim não é judaica, na verdade, ela é cristã, né? Ela foi, enfim, definida mais ou menos no século XII, né? Então é uma coisa muito mais recente e o judaísmo acabou aderindo a essa mesma divisão de capítulos e psukim, de versículos, para que tivesse uma linguagem única, né, entre todos aqueles que, enfim, que acreditam ou que têm como base a Torá, né, que alguns chamam de Antigo Testamento, enfim, ou de Primeiro Testamento, como mais atual, né, a maneira mais atual de falar Primeiro Testamento, Segundo Testamento, não é nem Antigo nem Velho, é o primeiro e o segundo, né? Enfim, então essa é a diferença, por isso que essa divisão em capítulos não bate com a divisão da Paraxá, né? E só para lembrar, eu estava conversando com o Celso não está aqui ainda, acho, né? O Celso, hoje ele tinha o pessoal do seminário lá de Buenos Aires, propôs algumas aulas. O Celso estuda com
no seminário de Buenos Aires, em São Paulo. O Celso está em São Paulo, mas estuda no seminário. E eles propuseram fazer algumas aulas, um curso, um mini curso, na verdade, sobre a situação em Israel. Então, o Celso deve estar lá, talvez daqui a pouco ele Ele apareça. acabou de avisar que acabou agora Acabou e ele agora? está indo para casa e vai tentar se conectar quando chegar em casa. Então, tá bom. Então, daqui a pouco, talvez Eu ele... vou dormir, pessoal. Tá bom, vai Boa lá, noite. Carol. Bom descanso e bem-vinda aí na Tchau. Romênia. Cuide-se, vai dando notícias. Tá bom, beijo. Beijo, tchau, Carol. Por que que eu falei do Celso? Porque o Celso comentou hoje comigo de manhã, falou, puxa vida, nesse sábado tem algumas aliotes grandes, né? Então tem toda uma questão, eu só queria só aproveitar esse momento para falar sobre isso, né? Talvez a maioria de vocês já deve ter ouvido, mas não custa, já que a gente falou da divisão em capítulos, tal, falar sobre a divisão da leitura, né? Tem duas maneiras tradicionais, e tem outras que não são tão tradicionais, mas as duas maneiras tradicionais de ler a Torá, não estudar, mas de ler a Torá no sábado, são ler a Paraxá inteira, né, de cabo a rabo, do começo até o fim, né, ou ler só um terço da Paraxá. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, começo, meio e fim, né? E, E essa divisão, apesar de que muitos acham, não, porque os judeus ortodoxos leem a Paraxá inteira, os judeus não ortodoxos leem só um terço. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? Essa divisão, essa diferenciação é muito mais antiga do que isso, né? Lembrando que o judaísmo reformista só existe há 200, 250, não chega a 300 anos, né? E a ortodoxia menos ainda. E essa divisão vem ainda do tempo da Babilônia. Né? Na Babilônia, o costume era ler a Paraxá inteira, e no que era a Palestina, ou enfim, no que é Israel hoje, o costume era ler só um terço, um terço, um terço. Né? Então, a gente segue essa tradição, e a maioria das sinagogas liberais segue essa tradição de ler um terço, simplesmente porque acho que sobra mais tempo para a gente fazer outras coisas. Né? A gente estuda a Paraxá inteira, mas na hora de ler, ao invés de ler, para quem já foi numa sinagoga mais, eu nem vou falar ortodoxa, mas uma sinagoga mais tradicional, assim, a leitura é feita a toque de caixa, porque senão demoraria uma hora e meia só para ler a Paraxá, né? Então eles leem realmente numa velocidade estonteante. A Sefaradi, né, a Carol deve conhecer, você não consegue nem acompanhar a leitura, porque não dá nem para entender o que o cara está falando, tão rápido que ele fala, né? Então tem essa vantagem também numa sinagoga liberal, você consegue pelo menos acompanhar a leitura, mesmo que você não seja um expert no hebraico, se você souber, se você estiver fazendo um curso de alfabetização em hebraico, tá, daqui a pouco vocês vão poder todos acompanhar a leitura em hebraico, né? Ah, então, só para trazer fecha o parênteses da leitura anual, ou trinal. Bom, o detalhe é que nós estamos no ano 2 desde a Paraxá passada, né, desde Bereshit. A gente sempre muda em Bereshit, depois de Simchat Torá. Nós estamos no ano 2, então a gente está lendo os meios, né, os miolos da Paraxá. Uh, Uma outra observação é sobre o nome de Noé, né? O nome de Noé tem algumas sutilezas por trás do nome de Noé, Noach em hebraico, né? Que significa Noach, significa uma pessoa tranquila, uma pessoa Lanuach é descansar em hebraico, uma pessoa agradável. Mas tem um outro lado, né, da tradição exegética que diz que, na verdade, Noah tem a ver com ser acomodado, né? Que Noé seria uma pessoa acomodada. Né? Por que que seria acomodado? Porque Deus contou toda aquela historinha, né? Fez aquele pacto, propôs aquele pacto para Noé, né? Que eu acabei de falar nos slides, e Noé simplesmente falou, ok, vamos em frente, né? Não discutiu com Deus, não propôs nada diferente, né? Não se rebelou, ok, tá bom, tem que construir a arca, vamos embora, construir a arca, paciência, né? Se todo mundo vai morrer, ok.
né? Então, olhando por esse lado, realmente é estranho, porque depois, mais para frente, a gente vai ver Abraão brigando com Deus, a gente vai ver Yaakov lutando com Deus, a gente vai ver Moshe discutindo com Deus e batendo, enfim, muitos personagens que se impõem perante Deus, né? E não é, pelo menos a Torá não fala nada, que ele no mínimo, falou uma palavrinha com Deus ali. Ó, será que não dá para achar algum justo aí e evitar destruir a humanidade, né? Ele simplesmente obedece o que Deus falou. E por conta disso, então, ele é considerado, numa das interpretações, como uma pessoa cômoda, acomodada, talvez seja a melhor palavra, e que por isso não merecia ser o pai dos filhos de Israel, né? O ascendente principal, né? E, na verdade, demorou 10 gerações até surgir Abraão, como eu comentei um pouquinho antes, né? Outra coisa interessante, uma outra observação importante é que o dilúvio, isso acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. O dilúvio, claramente, isso está escrito na Torá, não tem nada a ver com um desrespeito do ser humano para com Deus, né? Não é disso que Deus está reclamando. Deus está reclamando, ou está, enfim, olhando com maus olhos, como eu também comentei, né? O que está acontecendo entre os seres humanos, né? É disso que Deus está reclamando, né? E, enfim, essa semana, dentro do que a gente está passando, muita gente levantou a questão de que aparece logo no versículo 11, né? A última palavra do versículo 11 do capítulo 6 é justamente Hamas, né? Que, coincidência ou não, é uma palavra que a gente está ouvindo 200 vezes por dia, né? O grupo terrorista Hamas, ou a organização Hamas, enfim. É, mas ela aparece no 1, 2, 3, no terceiro versículo dessa paraxá, é a última palavra, né? A gente sabe que, pelo menos teoricamente, o nome do grupo terrorista Hamas não tem nada a ver com a palavra Hamas em hebraico, mas é uma sigla que fala da libertação da Palestina e tal. Mas, enfim, coincidência ou não, está na paraxá dessa semana. E, de uma maneira geral, os sábios interpretam como sendo violência, né? Idolatria, incesto e homicídio, né? Na tradução do Humash, uma outra possibilidade, se a gente olhar na lei de Moisés, aparece como roubo, né? É, uma tradução mais restrita, mas Rashi fala em violência. E se a gente olhar na tradução do Plaut, só por coincidência, o Plaut já adota uma tradução mais ampla. Plaut fala exatamente de violência. Essa é a palavra que o Plaut usa. A terra estava tomada pela violência, né? O versículo inteiro é: a terra tornara-se corrompida diante de Deus, a terra estava tomada pela violência. Hamas é essa palavra violência, né? Não parece só coincidência, né? Mas enfim. Uh, é um, é algo importante. Mas o que eu queria voltando, a questão de Deus com o ser humano não tinha nada a ver se estavam seguindo algum ritual, deixando de seguir algum ritual, homem-Deus, ou seja, na vertical, como Marcel Zilgovicius gosta de falar, né? Homem-Deus, mas sim era homem-homem, né? Na horizontal. Esse era o problema e isso causou a destruição da humanidade nesse momento. Tem uma discussão importante entre os sábios, os rabinos, sobre a questão: será que o ser humano sabia o que era permitido, o que não era permitido, né? O que talvez o Pedro ou algum outro advogado que esteja aqui na sala hoje, é o que eu li como sendo um direito natural, né? Sabia-se qual era o direito natural, sabe? O que era permitido, o que não era, o que era positivo, o que era negativo, né? Porque Deus não tinha entregado ainda nem os 10 mandamentos, nem nada disso, né? Então, como é que o homem poderia saber o que era bom, o que não era bom, o que era permitido, o que não era permitido, né? Uma observação que os sábios trazem é verdade que não está explícito, mas
A gente leu na paraxá passada que Adão e Eva comeram do fruto da árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Então, pode-se dizer que eles sabiam, sim, o que que era bom, o que que era ruim, porque são todos descendentes de Adão e Eva, né? Ah, enfim, mesmo que Deus ainda não tivesse explicitamente colocada qual que era a lei. Uma outra coisa interessante que eu gosto nessa paraxá, e eu comentei sobre isso em Yom Kippur, acho que na noite de Kol Nidrei, na minha prédica, eu usei isso como exemplo. Deus ainda está aprendendo a lidar com o ser humano, né? Nesse começo da Torá, claramente Deus, que tinha acabado de criar o mundo, se arrepende, vê, opa, não era bem isso, o que que aconteceu, o que que esse ser humano está querendo, né? Então tem essa dualidade aí, entre aspas, na cabeça de Deus, né? De que, enfim, tem que ver como fazer melhor esse negócio que eu fiz aí, não deu muito certo, né? E por que que eu trouxe isso em Yom Kippur, né? Porque Yom Kippur e Kol Nidrei em particular, eu entendo como uma segunda oportunidade, né? A gente sempre tem a oportunidade de melhorar, de se arrepender do que a gente fez e assim fazer chuva e começar de novo. Até Deus fez isso. Por que que a gente, nós seres humanos, tão mais simples que Deus, não poderíamos ter essa oportunidade, né? Isso pensando em Colin Drake. Deus teve mais de uma vez esse comportamento de falar, puxa vida, acho que eu fiz alguma coisa errada, vamos começar de novo, né? Enfim, então acho que é importante lembrar disso aqui. Uh, tem toda uma discussão também sobre os animais, o que os animais tinham a ver com essa história. Aí tem por que os animais foram destruídos, né? Pelo menos os animais terrestres, né? E tem explicações variadas, né? Uma das que eu não gosto é que os animais também estavam se comportando mal, enfim, mas acho que não faz na minha cabeça muito sentido. Mas a que eu gosto é de que isso era tudo um único ecossistema, né? Lembra que na paraxá passada a gente comentou isso também? Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né? E falou que o homem podia nomear os animais e tinha que cuidar daquilo que estava sendo criado, né? Então, de alguma maneira, estávamos todos, desculpem a brincadeira, mas estávamos todos no mesmo barco, né? Ou iríamos entrar no mesmo barco, né? Ou na mesma teivá, como a gente fala em hebraico, né? Então, enfim, essa é uma explicação que para mim parece um pouquinho mais razoável, né? Um outro comentário meio óbvio, mas que a gente sempre reforça é a questão do número 40, né? Choveu por 40 dias, 40 noites, enfim, é um número que aparece de forma recorrente na Torá, não é o único, claro, mas esse é um que aparece muitas vezes, o tempo que Moshe ficou lá em cima, duas vezes, o tempo que os espiões passaram em Canaã, os espiões que eu citei anteriormente, né, que Moshe mandou em Shlach Lecha para ver, dar uma olhadinha na terra que eles iam conquistar. E o tempo, por exemplo, que a gente ficou no deserto, não eram 40 dias, mas eram 40 anos, né? Que os filhos de Israel ficaram no deserto. Então, esse número 40 ele é recorrente, e a explicação mais conhecida para esse número é que 40 é muito, né? 40 é tipo infinito, né? Eles ficaram muito tempo chovendo ou muito tempo no deserto, não necessariamente 40 literalmente. Claro que tem outras explicações, provavelmente cabalísticas, místicas, mas, enfim, só para notar que esse número vai aparecendo várias vezes aí ao longo da Torá, né? Um outro comentário que eu li, que eu gosto muito, sobre a arca, deixa eu só olhar o horário, sobre a arca, né, a famosa Teivá. Primeiro que ela tem uma relação próxima com Moshe, né? Então, Noé e Moshe, eles são comparados nesse sentido, porque os dois foram colocados numa arca e a palavra que é usada é exatamente a mesma em hebraico, Teivá, né? Tanto Noé como seus filhos, enfim, toda a família e os animais foram colocados numa teivá e Moshe também foi colocado numa teivá. Então tem uma relação aí, possivelmente não por acaso, né? Uh, Além disso, a teivá, tanto num caso quanto no outro, está na água, né? Não é só que é
uma cestinha ou, enfim, uma arca, elas estão as duas na água, né? E aí o que é, no caso da Teivá de Noé, ela é comparada a um útero, né? É como se tivesse todo mundo dentro do útero, cheio de água por todos os lados, né? E passando aquele tempo, que seria é mais ou menos equivalente à gestação, né, para um renascimento de toda a humanidade, né? Então, enfim, era uma forma de preparação para esse renascimento, né? Porque você tem que pensar bem por que tinha passado tanto tempo, 40 dias e 40 noites chovendo, enfim, e depois mais um tempão esperando secar, enfim. O que os sábios nos dizem é que era uma forma de preparar todos aqueles que estavam lá dentro para esse renascimento. Lembrando que eles entraram na arca e foram proibidos, os homens, enfim, os animais, imagino que também, né? É como se eles estivessem em luto no sentido que eles não podiam ter relações, né? Então, isso estava proibido dentro da arca, até porque provavelmente não caberia se nascesse mais um monte de gente lá dentro, né? Um monte de animais. Isso o prurvu, ou seja, o reproduzam-se, vai acontecer depois que eles saem da arca, né? Aí que começa toda aquela questão, né, que aparece na Paraxá do nascimento da formação, na verdade, daquelas 70 nações que depois vai desaguar lá na Torre de Babel, né? Mas essa imagem do útero me parece interessante, não como forma de renascimento, de entender o renascimento da humanidade. Um detalhezinho, né, que aparece na Paraxá, mas depois vai mudar um pouco, né, a questão da monogamia, né, tanto os seres humanos como os animais entram em pares, né, e, e nesse momento parece ser a forma aconselhável, se é que dá para falar desse jeito, né, o ideal, né, de relacionamento familiar, né, em pares. Mas depois a gente sabe que depois vários descendentes vão ter várias, os patriarcas, inclusive, vão ter várias esposas, né? O que era então permitido ou tolerado até um certo momento, até quando isso foi proibido, mas já muito mais próximo da gente, né? Então, a gente sabe que no mundo Ashkenazi isso foi proibido por volta do ano 1000 da Era Comum, ou seja, pouco mais de 1000 anos, e no caso dos judeus Faradim, muito mais recente, né? Já no século XX, que isso foi realmente definitivamente proibido, né? Uh, que mais que eu botei aqui? Peraí. É, o, uma história que também tem um pouco a ver com o que a gente está vivenciando hoje, né? Agora já indo um pouco mais para frente, né? Já depois do dilúvio, no finalzinho do dilúvio a gente comentou sobre o arco-íris, né? Sobre esse pacto que Deus faz com a humanidade de não que isso não se repita. Mas aí decorre desse pacto com Noé, que aparece então lá no versículo 9:9 de Bereshit, decorre é daí que os sábios vão tirar os sete leis dos filhos de Noé, né, decorre desse pacto. Então, a contrapartida desse pacto de Deus não mais destruir a humanidade é que toda a humanidade vai seguir essas 7 regras, que, lembrando, agir com justiça, não desrespeitar o nome de Deus, não praticar idolatria, não agir imoralmente, né? E aí tem a ver com aquele comportamento sexual, não praticar assassinatos, ou seja, a questão do sangue, não roubar e não comer partes de animais vivos. São essas 7 as praticamente, exceto a primeira, que é positiva, as outras são todas negativas, todas proibições, né? E aí, continuando, vai aparecer o episódio do filho de Noé, aliás, de Noé, primeiro que fica bêbado, né, embriagado, né, e teve então essa questão
do filho eventualmente ter abusado de Noé. E uma das explicações, né, isso vai justificar, não é uma explicação, mas isso vai justificar depois por que os filhos de Israel têm que expulsar e destruir, na verdade, tudo que estava em Canaã quando eles são libertados do Egito. Né? Lembra mais para frente na Torá, quando a gente está chegando dos 40 anos ali no deserto, Deus, através de Moshe, nos ensina, enfim, nos adverte que a gente deve destruir tudo que a gente, tirando as árvores, né? A gente deve destruir todas as formas de idolatria que a gente vai encontrar lá em Canaã. Então, a história de Noé, esse finalzinho da história de Noé com o filho dele, Ham, vai justificar o porquê da gente ter que expulsar os filhos de Canaã, os filhos de Israel terem que expulsar aqueles que estão morando em Canaã, porque são descendentes desse filho de Noé. Tá bom? Então, tem uma ligação aí entre as duas histórias também. Né? Enfim, não sabemos. Enfim, quanto isso foi pensado? É difícil, né, imaginar, porque a gente, pensando do ponto de vista crítico, né, da crítica bíblica, a gente imagina que a Torá foi é uma obra de costura, a gente já falou sobre isso, né, de diversos textos, diversas fontes diferentes, né, e diversos autores diferentes, possivelmente, né, pensar que ela foi tão bem amarrada que lá no comecinho, quase no comecinho, logo depois da criação, fala-se de um personagem que lá na frente, muito tempo depois, a gente vai ler isso daqui a muitos meses, né, vai falar sobre a expulsão dos descendentes daquela pessoa ali, né? Então tem uma amarração muito forte entre várias partes da Torá, uh, enfim, o que justifica para muita gente que ela é uma criação divina, né? Que um ser humano não teria conseguido fazer tudo isso, toda essa amarração que é feita na Torá. Né? E um outro assunto que eu acho que eu já comentei com vocês, eu gosto muito dessa parte de crítica bíblica, né? E eu pretendo, se Deus quiser, em breve a gente vai ter um curso sobre isso, sobre crítica bíblica, né? Um curso um pouco maior, né? Estou falando. E uma das histórias que é muito estudada na crítica bíblica é a história de Noé. Então, dá para separar a história de Noé em duas narrativas completamente diferentes. Quer dizer, é a mesma narrativa feita de dois ângulos diferentes. Se separam e você lê as duas narrativas separando versículos. Eu estou falando. Você pega alguns versículos, joga de um lado, outros versículos joga do outro. Você lê as duas narrativas e as duas fazem sentido, né? Só que alguém fez esse trabalho de alguém, ou enfim, Deus fez esse trabalho de costurar essas duas narrativas juntas aí e elas fazem total sentido, né? Uh, e de novo eu insisto, né? Eu já falei isso, eu vou insistir que independente de quem escreveu a Torá, e a gente pode acreditar que foi Deus que escreveu, ou foi Deus que ditou para Moshe, e Moshe escreveu quando ele estava lá em cima, ou ele escreveu depois quando ele já estava embaixo, ou Deus escreveu diretamente, né? Ou entregou para Moshe a Torá completa, ou foram seres humanos inspirados por Deus, né? E lembrando que todos os seres humanos são criados, foram criados por Deus, né? Então, independente do que a gente acredita, o texto é sagrado do mesmo jeito, porque ele descende de Deus, independente de como ele foi costurado, como ele foi escrito, ele certamente nasce de Deus, vamos colocar assim, né? Indo mais para o finalzinho da Paraxá agora, eu já comentei um pouquinho, tem um verbo em hebraico que é leit balbel, que é esse verbo de misturar, confundir, né? E essa raiz, né? Balbel, e isso tem a ver então com o nome da Torre de Babel, né? Obviamente a gente não sabe quem nasceu antes, mas eles têm uma ligação muito próxima, inclusive no hebraico moderno, né? A gente fala essa palavra para falar de confusão, né? Então
Mas acho que o que vale a pena a gente pensar, né, nesse momento, né, até pelo momento que a gente está vivendo, é nessa questão ah, da dificuldade de comunicação que existe entre os seres humanos, né? Como é tão difícil a gente se fazer entender, e desde o mais óbvio, mais simples, vamos colocar assim, não é nem mais óbvio, mas o mais simples, né? Que a gente está falando com uma pessoa, amigo, não estou nem falando de amigo, um amigo, né? E a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa, né? E ainda mais nessa era que a gente faz quase tudo por WhatsApp, né? Então, às vezes você escreve, tenta ser o mais econômico possível, porque ninguém tem tempo de ficar digitando grandes quantidades de texto, e o outro lado a gente sabe que também não tem tempo de ficar lendo grandes quantidades de texto, ou nem hoje em dia tudo é muito rápido, né? Muito expresso, muito compacto, eh, e, e quantas vezes isso não causa uma confusão, né? A pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, né? Bom, obviamente tem muitos estudiosos sobre a comunicação. Hoje devem estar se divertindo muito com tudo que está acontecendo nesse mundo pós-moderno aí, com toda a dificuldade que a gente está enfrentando. Mas, voltando lá atrás, voltando 3.500 anos atrás, pelo menos, né, a gente já vê que essa questão da confusão, da dificuldade de comunicação já foi colocada ali atrás, né? E acho que a gente tem que se esforçar, né, pelo menos nas nossas relações mais próximas aí, para realmente ser o mais transparente possível. E quando não acontecer isso, a gente voltar, né, e tentar esclarecer para que realmente a gente não fique nessa questão de achar que a outra pessoa quis dizer isso e por conta disso a gente tem um problema maior, né, que pode só se agravando se a gente não tomar pé dessa situação e ter uma conversa tete a tete, como diz os franceses, né, para tentar esclarecer a situação, né? Então, acho importante a gente levar essa mensagem da Paraxá, né? Acho que está muito conectada com essa questão da Torre de Babel, né? Ah, uma última observação que ainda tem a ver com a Torre de Babel é, é quando, eu acho também bonito, né, que aparece na Paraxá explicitamente que Deus, que na tradição aparece como estando nos céus, né, enfim, em todo lugar, claro, mas em particular muitas vezes citado como estando no céu, e nessa Paraxá aparece isso, que Deus desce, né? Deus desce dos céus para ver o que estava acontecendo na Terra no episódio da Torre de Babel, né? Então acho que isso também e aí tem a ver com a parte de comunicação também, eu acho, mas tem a ver também com a questão da gente olhar com os próprios olhos, né? Tentar ver o que está acontecendo antes de tomar um julgamento, né? E claro que isso nos lembra do que aconteceu ontem em Gaza, né? E obviamente teve muita gente que saiu falando que a culpa era de Israel, né? Do que aconteceu no hospital, estou falando, sem ter certeza, sem ter elementos, sem ter claro que realmente foi isso que aconteceu, né? Acho que a gente não pode tomar posição nem de um lado nem do outro. Eu tenho certeza que se por acaso foi Israel, não foi de propósito, é óbvio, e acredito a mesma coisa do lado dos palestinos. Também eles não iam fazer isso de propósito. Enfim, mas acho que tomar uma decisão sem olhar, sem ir lá olhar, como os especialistas estão tentando fazer, como Deus fez nessa paraxá, vou lá e vou olhar, vou descer aqui do meu trono aqui e vou lá olhar o que está acontecendo, né? Acho que, claro que esse é um caso extremo, o que aconteceu em Gaza ontem, merece, enfim, todo o estudo possível e imaginável tecnicamente para entender o que aconteceu, mas às vezes no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente toma decisões ou faz julgamentos, né, sobre pessoas, sobre situações, sem olhar com cuidado o que aconteceu, sem entender o detalhe de como foi que isso aconteceu e já fazemos um julgamento e, enfim, e com todas as consequências negativas que isso pode ter. Tá bom, eu estou exatamente no horário, são 9h30. Eu queria abrir a possibilidade de quem quiser fazer alguma pergunta, fazer uma observação, ou trazer mais alguma contribuição para o nosso estudo
Eu A posso fazer, palavra. Davi? Claro, claro, Dani, por favor. Em relação ao que você disse, e simplesmente, é claro que eu acredito que o texto, a Torá é inspirado, tem sites que vão muito além da sua época para dizer, isso é um mero produto humano. Não é, existe alguma coisa ali, uma codificação que vai muito além e é muito profundo. Mas só para a gente entender, em relação aos processos históricos que foram utilizados para que esse produto chegasse em nossas mãos. Existe essa metodologia crítica, existem várias escolas que falam sobre isso. A gente tem a teoria clássica de Julius Wellhausen e Karl Graf, que é os 4 documentos, né, JEDP, né, o documento iavista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Tem a escola de Heidelberg, que fala que de 2 camadas, já primeiro surgiu no exílio, não acredito que nada antes do exílio tenha surgido, que é o que foi escrito no exílio e depois no pós-exílio juntou tudo. E tem a escola de Münster, que é através de Zenger, Eric Zenger, ele vai trazer não, existia alguma coisa escrita lá e ele vai trazer uma outra. Hoje, a preferência da exegese crítica é a escola de Münster, pelo menos na Europa, de Zenger. Mas uma coisa que é interessante, existem várias polêmicas sobre isso, várias discussões, mas podemos encontrar algum consenso nessas metodologias? Sim, por exemplo, todas essas escolas, todas essas linhas, por mais que elas sejam diferentes uma da outra, elas vão trazer alguns pontos em comum. Um deles é que todas elas concordam que o redator final que vai trabalhar, que vai trazer todo Canoniza. esse material, exatamente, que vai trazer todas essas tradições e vai formatar a Torá num programa comunitário para Israel, porque a Torá é uma programação, é um programa, é a mão sacerdotal. Daí porque aquele interesse da Torá em trabalhar genealogias, numerologia, tal, porque o material sacerdotal mesmo não é grande, ele é mais redator, ele reúne os materiais das grandes tradições. Então esse é um ponto em comum em todas essas, que isso ajuda a gente a entender melhor esse processo histórico. Houve uma mão sacerdotal que formatou isso por volta lá do ano 450, 400, antes da Era Comum, ou seja, naquela época de Ezra. Então, no pós-exílio, depois do exílio babilônico, quando está se reconstruindo a comunidade de Yehud, a comunidade de Israel, lá, que não é mais Israel, agora é uma província persa, que depois vai se tornar vai tomar outros nomes e por aí vai, mas ali estão vamos ser chamados ali de judeus, ali estão os judeus, e aí então a Torá é promulgada nessa época e a escola sacerdotal é que vai formatar isso. Mas há uma discussão sobre isso, dizendo que a grande assembleia, a gente não tem muito material para falar dessa Knesset Hagdolah, a gente não tem, né? A gente não tem muito material, mas se diz que houve muitas discussões, muita gente ficou inflamada porque cada um defendia uma visão, cada um tal, e aí a Torá, quando ela foi sofrer essa redação final, ela também contemporizou, ela conseguiu conciliar muitas versões que eram até mesmo contraditórias, mas que conciliou visões ali. E a gente vai ter o texto de Bereshit, capítulo 1, que é um texto sacerdotal, capítulo 2, que é um texto já não sacerdotal, o dilúvio que você falou, que trabalha duas tradições do dilúvio, com tempos de dilúvio diferentes, e que aquilo depois foi sendo reunido, costurado. Então, isso ajuda a gente a entender esses processos históricos. Agora, uma coisa que você falou, que eu gostei muito, e você citou sobre as mitologias antigas. É muito interessante que mesmo a Torá surgindo de todas essas tradições e que vai ser um programa comunitário, os produtores textuais eles vão estar muito atentos com essa linguagem universal para não só falar com a sua comunidade, mas também a questão da comunicação, mas também para dialogar com o seu entorno, porque por isso é que eles vão aurir o que está na Torá não é uma mera cópia, não é, mas os autores vão aurir de fontes externas, paralelas, vai trazer ali, mas vai trabalhar dentro de um viés, como estivesse dizendo assim, essa é a visão israelita da história. Isso. Né? Então, ali vai ter artigos de fé e uma essência que os demais relatos não trabalharam. Não estou te ouvindo.
a linguagem mitológica, e isso não traz escândalo nenhum para nós. Isso mostra, pelo contrário, uma abertura e uma inteligência de trabalhar esse material do entorno para poder se comunicar e ratificar aquilo que a sua tradição de fé diz. Ó, a nossa tradição é o único Deus, ele fez isso, assim, assado, tal, e se tornou esse programa tão interessante que é a Torá. Então, só queria trazer esse ponto e que eu gostei muito de você ter falado, para desmistificar da nossa mente, não, mito é mentira. Não, isso. Quem disse que mito é mentira? Os mitos trabalham a verdade, só que numa linguagem, numa metalinguagem, uma linguagem outra, uma linguagem que naquela época eles não tinham a racionalidade lógica para falar, eles usavam uma outra forma de racionalizar os eventos e os fatos. Ok? Então, era isso que eu queria falar. Obrigado. Super obrigado, Daniel, pela contribuição. Muito bem. Gostei muito. Obrigado. Estou vendo que a Verônica também levantou a mão, né, Verônica? Agora sim. Oi, Sim, boa estamos te ouvindo. noite. Boa noite. Eu gostaria de ler um texto que eu escrevi há algum tempo atrás e está divulgado numa página que eu desenvolvo aquele trabalho que falei para você, que fala sobre as mitzvot dos não-judeus. Posso ler? Se não for muito longo, pode. Eu não sei qual é o tamanho. Se for alguns minutos, pode. Vai, vamos colocar assim, não sei. Não, não é Senão você longo, pode, não. senão você pode mandar também. A outra opção é você mandar, se for alguma Posso, coisa maior. posso mandar também. Você Não é pode muito grande. até colocar o link aqui no chat, se você quiser. Mas se for um texto curto, pode ler, né? Enfim, é só uma questão de tempo, porque a gente tem o compromisso de terminar às 9h30. Já passou um pouquinho das 9h30. Então, se for 2, 3 minutos, leia. Se não, manda o link e a gente lê também. Cabe em 3 minutos. Então, vai. Fala o seguinte: as mitzvot dos não-judeus. A perfeição do mundo requer a divulgação dos 7 mandamentos de Noé. Deus criou o mundo para que pudesse ser estabelecido. Isto implica um nível de conduta civilizada que só pode ser alcançado quando os não-judeus também observam suas mitzvot. De fato, a perfeição do mundo, o que leva à era messiânica, requer a divulgação dos 7 mandamentos que Deus, através da Torá, forneceu a toda a nação do mundo. Estas são as 7 leis de Noé, conforme numeradas no Talmud babilônico, Sinédrio 56a. Realizar a justiça, um imperativo para buscar e fazer cumprir a justiça social e a proibição de qualquer erro judicial. Sem blasfêmia, proíbe uma maldição dirigida ao Ser Supremo. Sem idolatria, proíbe a adoração de qualquer coisa humana ou criada. Também é proibida a confecção de ídolos e envolvimento com o ocultismo. Isso requer uma compreensão do único Deus de Israel e sua natureza. Sem relações ilícitas, proíbe o adultério, incesto, relações homossexuais e bestialidade de acordo com as definições da Torá. Nenhum homicídio, proíbe assassinato e suicídio. Causar ferimento também é proibido. Nenhum furto, proíbe a retirada indevida de bens de outros. Não coma um membro de uma criatura viva, promove o tratamento amável da vida animal, também encorajada a apreciação por todos os tipos de vida e respeito pela natureza como criação de Deus. A autoridade dessas leis deriva do verso: e o Senhor Deus ordenou isso ao homem. Eles foram dados novamente às nações do mundo através dos ensinamentos de Moshe, mas são conhecidos pelo nome de Noé, porque eles se tornaram totalmente aplicáveis em seu tempo, quando o consumo de carne se tornou permitido. Os 7 mandamentos são equivalentes às sefirotes inferiores, que é a árvore da vida. Os judeus que perguntam
Os judeus que perguntam qual deve ser a sua atitude em relação aos seus amigos não-judeus podem receber uma formulação completa para a integridade e o bem-estar dos não-judeus, que pode ser aplicada onde quer que vivam. Esses princípios podem ser ensinados livremente a todos os judeus que os encontrarem. Na Cabala e os Hassidut, os 7 mandamentos são equivalentes às 7 sefirotes inferiores. As 10 sefirotes, através das quais Deus fez o mundo e o homem, são divididas em 3 atributos intelectuais, que é sabedoria, compreensão e conhecimento. 7 emocionais, que é a bondade, o poder, a beleza, a eternidade, a glória, a fundação e a soberania. Os 3 atributos intelectuais estão associados ao povo judeu, que fornece as interpretações legais e espirituais das 7 leis aos descendentes de Noé. Cada lei é paralela a uma das sefirotes emocionais. Quer que eu pare aqui? Posso continuar? Tem mais um pouquinho. Quanto é um pouquinho? Não sei. É uma parte quase igual a essa que eu li. Não, então acho que pode parar por aqui. Manda para a gente o link. Põe o link. Você falou que está publicado, não está? Tá. Então põe o link agora. Põe o link no chat. Eu vou só falar o que vai acontecer nesses próximos dias. Enquanto isso, você põe o link no chat. Todo mundo pode ler e ler com calma amanhã ou depois que jantar. Quem não jantou ainda, que nem eu que não jantei ainda. Tá. Eu boto sim. Então, só lembrando. Amanhã a gente vai ter o nosso encontro, enfim, de apoio a Israel. O horário talvez seja um pouquinho diferente. Nós estamos tentando amanhã trazer uma pessoa trazer força de expressão, enfim, ter junto com a gente uma pessoa de Israel. A ideia é falar um pouquinho sobre a história da criação do Estado de Israel até chegarmos nesse momento que a gente está, enfim, com todo esse conflito. Não vai dar para ela falar tudo de uma vez, porque não é tão curto assim, mas a ideia é fazer 2 quintas-feiras, talvez a quinta-feira essa amanhã e talvez na próxima quinta-feira. Só que a gente vai ter que acertar e combinar os horários por conta da pessoa estar em Israel. Então, enfim, durante o dia a gente vai bater o martelo e eu aviso todos vocês. Na sexta-feira, como eu comentei antes, a gente está querendo fazer um Kabbalat Shabbat especial online, para, de novo, nos conectarmos entre nós e a Israel. Sábado de manhã a gente tem Shabbat Noach, presencial, lá na Rua Bahia 1260. Todos que estiverem em São Paulo, ou tiverem a possibilidade de vir para São Paulo, serão super bem-vindos, tá bom? Sábado às 9h30 da manhã, então, em Higienópolis, aqui em São Paulo. De curto prazo é isso. Na sexta-feira da semana que vem, acho que eu já comentei, a gente deve ter às 11 horas da manhã um Shabbat mundial. O horário é esquisito para a gente que está no Brasil, mas a ideia é fazer um encontro mundial de todos os movimentos, de todo o movimento progressista, usando o horário de Israel. Vai ser 5 horas da tarde em Israel. E a ideia é que vários líderes vão falar. Esse encontro, provavelmente a maior parte vai ser em inglês, mas vai ter possivelmente algumas coisas em outras línguas, em particular em português também, porque a gente vai estar representado nesse encontro, tá bom? Português e / espanhol, tá bom? Então, anotem nas suas agendas. Eu sei que é um horário que nem todos podem, às 11 horas da manhã. Em princípio, a gente vai tentar gravar esse encontro e depois, quem não puder estar online, vai poder assistir, eu espero, tá bom? Acho que é isso. A Verônica, já dei tempo para a Verônica publicar aqui, então todo mundo que quiser copiar, não esqueçam de copiar, senão depois a gente pode postar nos grupos também, mandar para todo mundo também. Obrigado, Verônica. Obrigado a todos, obrigado em particular ao Daniel também. Super bom ver todos vocês. Até essa hora, né, quase 10 da noite, a gente estudando Torá aqui. Acho que é de novo, é uma maneira da gente estar conectado com tudo que está acontecendo em Israel e no mundo todo. Boa noite, obrigado, Nilson. E nos vemos nos próximos dias, Obrigada. quinta, sexta ou sábado, tá bom? Não pode passar disso. Obrigada, Davi. Em algum desses dias a gente tem que se ver, tá bom? Ninguém pode ficar os 3 dias sem se ver. Tchau, tchau, Gabi.
Boa noite. Obrigado. Tchau, Obrigado. boa Tchau, noite. Silvia. Tchau, Maura. Bem-vinda, Obrigada, Maura. Tchau, muito boa noite. obrigada. Bem-vindo, Herbert. Boa noite. Ótima discussão, ótimo. Boa noite Relatório. para todos. Vai, Lator. Obrigada. Boa noite. Vai, Tchau, Lator. tchau.